E aí, galera? Vamos começar pela polêmica, não é? Afinal, é podcast ou não é? Gente, então não é o ano do podcast, nunca foi, nunca será, é o ano do vídeo, né não? Ah, vamos deixar disso, vamos chamar de mesa cast mesmo, galera. E vamos direto ao assunto. Todo mundo já sabe que depois de eles darem uma rasteira no Flow, o Podpah se tornou o principal podcast, mesa cast do país. Mas parece que eles elevaram o nível do Monark e do Igor, sobretudo na burrice do Monark. Eles são tão ingratos, são tão filha da puta que eles estão na mesma coisa. Eles só mudaram as pessoas e a telinha ali, ó. A gente tem logo, tá? Tá, tudo bem, galera. Não foi só o Podpah que estragou o movimento do MesaCast. A onda iniciada pelo Flow deu o que falar. Conhecemos vários personagens integrantes como o Calvo do Pub Party, novas filosofias de Red Pill, infinidades de podcast, MesaCast de fundo digital, setores nichados, publicidade, comeu solta, até golpes de pinto. E a gente sabe, quando a publicidade põe a mão, é porque o negócio já perdeu a graça. Mas o Podpah exagerou. Eles podem até ter pego o estilo do Flow, mas não aprenderam nada com os mestres. Confundiram a ignorância propositiva do Monark com burrice pura e simples. E também confundiram a curiosidade acadêmica do 3K com mais burrice ainda. Uma burrice que não conseguem nem achar na academia do próprio prédio. A gente sabe que ignorância é uma bênção. Sei que nada sei, tudo isso já foi dito, galera. Mas desconhecimento sem propósito é apenas uma conversa idiota. Mas é assim que funciona o ciclo da moda, da arte e da publicidade de comer o seu cérebro para você comprar cada vez mais, não é? A popularização demasiada sempre acaba pasteurizando tudo. Acaba tudo virando universitário. Forró universitário, sertanejo universitário, pagode universitário, universitário. Sempre que tiver o nome universitário, pode ter certeza que virou uma bosta repetitiva, perfeita para ser vendida. Eu, pra variar, machuquei meu dedo. E como você vai dispor de horas do seu dia para ver uma entrevista com um personagem que você admira e só escuta essas besteiras? Vamos começar com uma genialidade do Podpah. Só pode ser. Verdade, é patológico. Tipo assim, a pasta de pai pra filho? Não. Um abraço pro Lucas da Rico Games, meu patrocinador, fãzaço de vocês dois. Rico Lucas. Games é loja de jogos? Não, de bicicleta. Não, mas, mano, Verdade, é Você sai muito mais vazio do que entrou nesse trajeto. E não satisfeito de acabar com a graça de tudo, com a brincadeira de tudo, eles começaram uma campanha maldita de strikes, que só fez acabar com a parte mais divertida de tudo, os cortes. Sejam desconexos ou não, os cortes é o que faziam a diferença, que nos faziam continuar, que nos davam a direção nesse mar de inutilidades. Podpah, tá tudo certo, né? Eu de verdade não queria fazer esse vídeo sobre vocês, até porque eu não quero tomar strike à toa. Só que como você mesmo disse, né, Igão? Pode criticar. Então aqui tá minha crítica. Ai, mas tá querendo me censurar. Isso não é uma censura, mano. Se vocês não tirarem os vídeos que a gente tá pedindo, vai chegar notificação. Isso não é uma censura, mano. A partir do momento que você usou uma imagem minha, ou do Mítico, ou do Podpah, e ela não é autorizada, a gente tem o direito. Não dá pra pegar nossa imagem, ganhar dinheiro, falando merda e achar que tá certo. Sou passível a críticas, o Podpah é passivo a críticas. E se vocês não tirarem, vai chegar o processo. E se tá muito nervosinho, tá... Foda-se, morde as costas, não tô nem aí, tá ligado? E vocês ainda pedem, né? Ainda manda por e-mail antes do processo pra tirar o conteúdo, né? Não, eles não mandaram e-mail. A agência deles só chegou dando os strikes e foram tantos que o YouTube teve que intervir pra não derrubar o canal do Serginho. Algo que não se faz com outro criador e justo que nem atacou eles. E beleza, mano.
Vocês conseguiram aí, não vou falar mais daqui pra frente, eu não vou ficar pisando em ovo, tá ligado? Toda vez que sair uma parada do Igão aí, tipo, e eu vou ficar pensando, tipo, pô, mano, vou estar aqui gravando e aí, pô, será que eu faço uma piada com o Igão aqui? Tipo, às vezes eu tô reagindo numa boa, defendendo o cara que nem eu fiz no vídeo em que eu defendi o Mítico. E os reacts, os canais de opinião, as críticas, eram os que nos guiavam nesse turbilhão, eram nossos capitães. Mas agora, ninguém pode falar deles, não é? Ou pelo menos não pode falar mal. Agora eu desafio a vocês dar strike no canal com 2 inscritos. Sabe o que vai acontecer? Eu só vou crescer. Vamos lá, galera. Dá strike aí. Não necessariamente. Foi só os que eu dei? Quando a gente já estava cansado e saco cheio de tantas pequenas polêmicas, tantas coisas para chocar e mais burrice ainda, surge uma luz no fim do túnel. Este aqui é um santo. Me permita concluir, rapaz. Me permita concluir. Nossa, cara, calma lá, velho. Agora você vai me permitir? O que realmente será um divisor de águas na história dos podcasts. Será que vem uma renovação? Uma nova safra? Ludiverso, só ele, Luigi, pode nos dizer. Que diz o seguinte: Luigi, o Mamãe Falei. Bom, vamos falar do que agora? Quer debater com a André Surak. Eu duvido que seja verdade. O Mamãe Falei querendo debate, eu já acho esquisito. Mas com a André Surak. Será? Vamos falar de coisa legal, vamos falar de Vanessa Surak, né? Que eu fico meio assim. Eu sou um cara tão bosta, eu sou tão mole, que a pessoa me. Ah, não fala assim de você mesmo, Mamãe Falei. Não fala assim. Você tá muito baixinho, cara. Tá? Cuidado, não fala assim. Tá bom? Tá? Ele, um simples vagabundo sem conteúdo algum. Um matuto por origem e por escolha. Com um sotaque rejeitado pela Globo e afogado por outros youtubers para se mesclar com coisas mais palatáveis para um público simplesmente ordinário. Ele não, ele mantém seu interior. Guerreiro, hein? Os caras é guerreiro, porque, pô, os caras estão no interior de Minas, cara. Não que isso seja um problema do ponto de vista de ser interior, né? Mas é interior, é longe dos grandes centros urbanos, não tem o que fazer. Eu comecei a ficar com vergonha. E depois de arrancar o seu coque de apropriação cultural e largar aquela simples e chata outra plataforma que só se destina a fazer amigos, trouxe para a nossa casinha toda a sua comunidade, sua forma de ver o mundo e o chat mais tóxico já visto por aqui, algo que até o Twitter ficaria com inveja. Se engana aquele que acha que ele é apenas mais uma carinha bonita recém-chegada por aqui. 17 anos de criação de conteúdo, já fiz podcast, já fiz Spotify, já fiz YouTube, já fiz Twitter, já fiz Facebook, já fiz blog, já fiz Tumblr, já fiz Instagram, já fiz Hotmart, já fiz TikTok e fiz Twitch. Nenhuma plataforma é tão omissa e desrespeitosa com... Ele já está na net desbravando o matagal desde o tempo do não salvo, o que só os millennials entenderão. Agora, ele ajuda na criação de novos criadores em seu curso que foge à regra de coisas desnecessárias para arrecadar renda. E o mais importante para a nossa casinha foi quando ele achou uma forma distinta de navegar e reagir por nossos conteúdos, nos trazendo uma nova forma de emoção, uma nova ar de respirar, um caminho difícil de encontrar. Se tornou assim o rei dos debates, sem fazer um único debate sequer. Ele foi o principal responsável por encontros históricos. O Álvaro só pagou esse mico gigante aí de debater com o Arthur, porque o Luigi, não sei se vocês conhecem o Luigi, o rapaz de esquerda que faz react na internet, o Luigi ficou lá enchendo o saco, botando pilha no Álvaro. Ah, vai Álvaro, vai lá que você vai debater, você vai ganhar do Arthur. E o Álvaro, ouvindo o amigo, muito amigo, o Luigi foi debater e aí aconteceu o que aconteceu. Então, lembrando, né, o Luigi é o fiel escudeiro do MBL. Eu sei que ele falou de mim esses dias atrás aí do meu perfil sobre cultura medieval, né, que eu falo sobre cultura medieval, mas o Luigi entende mais do que eu. Ele é o fiel escudeiro do MBL. Não à toa o MBL postou um agradecimento depois desse debate aí,
Falou, obrigado, Luigi, por ter nos ajudado. Então, uma lição de graça pra vocês aí. Escolham bem os seus amigos, tá certo, galera? O cara ficou enchendo o saco do Álvaro pra ele ir lá debater com o Arthur. Se não fosse o Luigi, não teria esse debate, o Álvaro não teria passado essa vergonha. Ele foi um dos primeiros webcomunistas que soube embalar, perfumar e vender o seu conteúdo político. E virou referência para toda essa classe. E todos deram um trato para vender melhor a sua ideia. E desse jeito, trouxe à tona novas figuras ao debate público. Já achou que a bolha dos debates estourou? Negativo. Meu amigo, o negócio tá tão em alta que até quem entrou... Olha quem entrou. Primo Cast. Até o Primo Cast se rendeu aos debates. E agora o debate é o seguinte. Ele conseguiu ainda levar o debate pro nicho dele, né? Feminista versus conservador. Dinheiro e casamento. Aí o Primo Cast foi... Os caras foram certeiros, hein? Conseguiram trazer o hype do momento, que são os debates no YouTube, pro contexto deles. Parabéns. Vamos lá, então, que Caroline Saira, grande Caroline. Chafurdando junto com os seus membros em suas lives peculiares, deliciosamente após o almoço, mudou o paradigma da polarização, que fez os mesascast serem vistos apenas como fascistas de extrema-direita. A única pessoa que sofre nesse país é o Monark, tá, gente? A única. Ninguém sofre. Ninguém mais sofre no Brasil. A única alma que sofre é o Monark. A única. Sendo reconhecido como o maior sommelier de debates que esse país já viu, ele foi impressionando momentos grandes e eternos. A briga com Ricardo Salles. De novo. É o segundo prêmio. O segundo prêmio do dia. Elias Jabor, segundo prêmio do dia. Quando singelamente foi se infiltrando no sistema, criando um choque real entre polos, fazendo todos refletirem, enfrentando ferozmente a sua própria bolha que o atacava sem parar, e sem saber que aquele que cede ao público, por aqui, só tende a morrer. Aqui, ó, pensa na chorolância aqui, mano. Mano, parecia aqueles meninos de escola, tá ligado? Menino de escola, mano, que fica zoando os outros, não gosta de ser zoado, tá vendo? Martírio, esse inferno. Cara, hoje, quanto tempo depois? Quase mais de 70... 4 dias depois, o pessoal parou de ficar mandando mensagem lá no Instagram. Parou. Depois de 4 dias, mano. De vez em quando vai aparecer um ou outro aqui, mas... De vez em quando aparece um ou outro aqui, mas... Os caras ficaram 4 dias. Muito mais de 72 horas. E remando contra a maré, fez com que a esquerda parasse de ver monstros por todo lado, por toda parte. E fez a direita se converter a uma ideia verdadeiramente incontestável. Direita, que eles eram considerados extrema-direita. Todo mundo. Não, você xinguei todo mundo não. Xinguei todo mundo não. Xinguei só quem é burro, velho. Você xingou a galera toda. Opa! Pegou me aí, Mindinho. Ô, Mindinho, cobrado ao vivo, hein? Pera aí. O Mindinho falou aquele negócio lá pro engenheiro Léo e foi cobrado, hein? Atenção, foi cobrado, hein, Mindinho? Eu falei que era pra cobrar. Associar a nenhum lado da discussão, eu tenho que manter contra. Você tá queimado com os caras. Não, eu tô queimado, eu tô fuzilado. Os caras querem matar. Tá todo mundo falando o Mindinho é traidor. A gente fez um episódio com o engenheiro Léo, você xingou todo mundo. Não, você xinguei todo mundo não. Xinguei todo mundo não. Xinguei só quem é burro, velho. Cara, a gente se passa aqui nos memes internos, mano. A gente se passa aqui no interno. Até o Robert Barafa tá chamando o irmão de Mindinho, pô. É foda, cara. Esse Mindinho é traiçoeiro. Você xingou a galera toda. Não. E hoje você vai ter que falar na frente do nosso convidado. Eita! Eu já vou falar agora. Não fala não. É? Tá com medo? Tá com medo da verdade? Segura. Deixa eu dar um pico de audiência que aí nós, eu e o professor nós vai te malhar aqui. E junto a gente vai te malhar. Preparem, meu irmão. A guerra tá pronta. Primeira vez na nossa casa, professor Humberto Matos. Uma honra falar com o senhor.
Que isso, eu que agradeço o convite aí. Primeira vez no interior de Minas Gerais. Pô, achei a cidade bacana aí. Valeu. Espero poder conhecer melhor a região aqui, que me pareceu mais próximo da minha realidade. Uma cidade um pouco menor. Aí, ó. Minas é gostoso, Minas é gostoso. Minas Gerais, eu vou falar pra você, uma cidade, o estado sacudido. Que saudade de Minas Gerais. Eu tenho que voltar esse ano. Esse ano eu tenho que ir pra Minas. Tem que ir lá em Uberlândia. Tem que ir no Três Irmãos. Eu tenho que ir esse ano. Esse ano eu tenho que ir, cara. Tranquilo. Então agradeço o convite aí. Espero que a gente tenha um bom papo. Eu acompanho seu canal. Acho que você já deve ter visto o podcast Três Irmãos algumas vezes. Você que fica lá. Eu vi que alguém que é daqui do podcast eu fico circulando lá. Assim, por vários motivos, assim, né? Porque os últimos eleições eu sempre votei na direita. O pessoal que sempre chamou o Três Irmãos de podcast extrema-direita, que a gente bolsonarista, bababá, e todo aquele negócio. Mas, cara, de um tempo pra cá, eu comecei a ficar com vergonha de algumas coisas. E assim, fiquei também como se fosse um hiperfoco em comunista. Normal. Porque, não, isso cara, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Porque a diferença intelectual é absurda. Absurda. A gente teve um episódio essa semana com o Kim Paim. E eu falando, o Kim Paim falou assim, ó, pelo amor de Deus, não promova mais debate no seu canal, porque tá sendo humilhante pra galera, né? E eu falei, pô, já que você tá falando isso, me indica alguém bom pra debater, porque eu tô na busca disso aí, eu quero equilibrar esse jogo, né? Uhum. E até o Kim Paim virou pra mim e falou assim, não tem. Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, não tem um cara da direita hoje que tenha a capacidade de um intelectual da esquerda pra debater. A diferença é muito grande. E eu tenho percebido isso também, sabe? Eu vejo que a direita tá batendo muito em espantalho o tempo todo. Cara, vocês manjam o Ícaro de Carvalho, né? Ou não também, né? O Ícaro é um cara de direita. Não sei se hoje ele se considera mais de direita, mas ele passou por esse hiperfoco na comunada também. Pô, ele leu o Marx, releu, fez estudo de capa, que chama, né? Cara, ele mergulhou mesmo, ficou muito próximo do João Carvalho, do Gustavo Gaio Fato, nesses... falar então. E é um problema ser reaça? Não, assim, ser reaça vem de reacionário, e pra mim isso é um problema sim, né? Porque o conservador, pra mim também é um problema, porque eu sou um comunista, mas, vá lá, ainda, né, não seria a priori um problema. Mas o reacionário é um pouco complicado. Mas como é que chega as coisas pra gente? Eu tava até conversando com o Roberto ali quando a gente tava vendo, né? Chegou pra mim, o podcast Três Irmãos é um podcast da extrema-direita. Por quê? Porque eles só entrevistam as pessoas da extrema-direita. Eu tinha visto só alguns cortes com aquela turma da direita, da extrema-direita, enfim, alguns convidados que vocês trouxeram. Então é a visão mesmo que estava chegando pra gente, sabe? Porém, depois que eu comecei a reagir a alguns trechos, vocês começaram a trazer algumas pessoas da esquerda, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e tal. E aí foi um dos motivos que eu disse, não, eu vou ir lá sim, porque não é bem aquilo que eu imaginava que era, né? Eu acho que, assim, você ser de direita ou de esquerda, isso aí é normal. Cada um de vocês aqui vai ter o seu alinhamento, as suas preferências políticas e tal. O problema está em não abrir o debate. E a gente sabe que tem alguns podcasts que não chamam a esquerda. Não chamam a esquerda. Sabe? E eles ficam só retroalimentando aquela bolha da direita e da extrema-direita, né? E eu tinha essa interpretação no podcast de vocês antes de conhecer melhor e antes também, assim, de vocês também chamarem. Cara, mas, assim, sendo bem sincero aqui, qual podcast exatamente? Eu acho que todos os podcasts hoje têm essa abertura. Até o Redcast chama, pô. Ou, no mínimo, refletir sobre ela, não é? Em suas lives, nossa casinha se torna mais um lar, com sua leveza de abordagem, tratando a todos como bons amigos, com apelidos carinhosos. Nossa senhora, cara, isso aqui, se prepare. Eu já tô fazendo um disclaimer, isso aí, se prepare que aqui não vai ó, o trio é grande, viu? O trio é grande, isso aí, se prepara, não diga, é o Duro de Taxar, tá? É o Duro de Taxar. É ele acha que ele é o bilionário que debateu com o Gustavo e o pastor Fim de Mundils, tá? Nossa senhora. Pra vocês que estão aí também. Legal. Não deu a chance de resgatar um formato tão desgastado. Procurando, afundando, trazendo de volta, revelando, desrevelando, brincando com tudo isso.
Parece um fundão, quinta vez. E até sofrendo e sendo sofrível, ele conseguiu trazer de volta um caminho onde tudo pode ser diferente. Basta você mudar o seu olhar, basta você tentar estar em outro lado da posição e deixar de ser tão chato, deixar de ser tão arrogante, deixar de parar de achar que você tem certeza de tudo. Quando simplesmente isso é só internet, minha gente. Só são pessoas conversando. E ninguém tem certeza de nada. No final das contas, o que era para ser uma revolução no jeito de consumir ideias, virou um desfile de obviedades, com o microfone na frente. Os podcasts perderam rumo quando trocaram a curiosidade pela conveniência, a troca de ideias pela troca de favores e a espontaneidade pela performance ensaiada. O que vemos hoje são programas que se repetem em loop, os mesmos rostos, os mesmos discursos vazios, os mesmos roteiros disfarçados de conversa. A tal democratização do conteúdo virou um fast food, mastigado, raso e feito para viralizar em corte de 30 segundos. Uma apresentadora? Glória Maria. Uma apresentadora boa. Eu não falaria isso se alguém respondesse Glória Maria. Mas é que já tá aqui, eu tenho que ler. Não é porque tá aí que você tem que ler, amiga. Amiga, só li se ela falasse ela. Desculpa, eu nem prestei atenção. A Tatá tenta passar um pano, ó. Aqui, eu tenho que ler. Não, amiga, só li se ela falasse ela. Desculpa, eu nem prestei atenção. Não, de verdade. E a blogueirinha se rasgando ali. E aí, de frente a essa imensa vitrine de vaidades, vem um cara, como Luigi, vindo lá do seu interior, nos mostrar que ainda existe vida inteligente no meio desse marasmo. O Ludiverso não inventou a roda, mas lembrou para que ela serve. Para fazer ideias girarem. Isso é muita coisa hoje em dia, não é? Ele resgatou o prazer de ouvir conversas com atrito, tensão e nuances. Coisas que não cabem no algoritmo, mas que fazem falta para quem ainda espera algo a mais do que entretenimento burro. A cara do Gustavo. Valia. A cara do Gustavo. Cara, que constrangimento. Que constrangimento. Ai, por que vocês são assim, cara? Vocês não conseguem ser seres humanos. Isso aqui, ó. Fica dentro do livro. Como eu vou... Eita! Top cenas de podcast. Com essa já são 3 cenas. A cena do Miorim fazendo greve em pé e o sindicalista de braço cruzado. A cena do Rubão de Costa e o Paulo Cogos surtando. E agora essa cena, o Superman rasgando o diploma e o Gustavo cascando. Rasgar o diploma da PUC São Paulo, que hoje rasga tem mais... A real é que o problema nunca foi o formato, e sim o uso superficial, automático e preguiçoso dele. Mas enquanto existir gente que não se contenta com a média, com o básico, com o tá bom a si mesmo, ainda haverá esperança. Talvez não seja a hora de desistir dos podcasts, mas de abandonar aqueles que mataram a essência deles, em nome de números. Porque quando o conteúdo volta, a diversão volta junto. E o público, mais cedo ou mais tarde, percebe quem está só fazendo barulho e quem realmente tem algo a dizer. Que cena. Ai, que cena. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aí. Ai, que cena, cara. Fala com a minha nuca. Quem tá defendendo o vagabundo aqui? Calma, caralho! Calma, que cena! Não, velho, que cena, cara, que cena, calma. É você aí, vagabundo, é o prisão! Obrigado, meu Deus. Obrigado.
Essa é a imagem de 2025. Essa é a imagem de 2025. Tá aí, ó. Robert Baratheon cascando o bico. O Mindinho cascando o bico. O Rubão de costa. O Paulo Cogos com o dedo em riste, apontando pro Rubão. Esse aqui eu vou até desacelerar, cara. Esse aqui nós tem que ver em câmera lenta, cara. Cadê? E lá no fundo, ele nos revela uma inquietante reflexão. O que é mais importante? O conteúdo ou como você está vendo este conteúdo? O que você quer ver? O quanto você vai deixar se imergir e se levar? Mas relaxe. Temos muito tempo para descobrir isso. Manuel, Afinal, talvez ele está apenas começando. No debate mais aguardado e esperado de todos os tempos. Por quê? O Jones Manuel é um grande intelectual, é um cara que é referência para muita gente dentro da esquerda, dentro do marxismo, tem o respeito de muita gente, construiu isso ao longo dos anos. E o Thiago Braga tem um canal enorme, tem um canal grande e tem um canal que meio que se transformou aí no principal canal anticomunista, né? Por assim dizer. E agora, eu só gostaria de agradecer a todos que estão comigo tão mal, todos que deram apoio aqui no vídeo. Vocês me fazem continuar nesse projeto que é muito difícil experimentar para você que eu tenha perdido dessa imensidão prazer. De qualquer forma, obrigado a todos. Continue seguindo. Então, compartilha e me ajuda a pensar que eu sei de continuar por aqui. Na desculpa agora que me acho limpando totalmente. Obrigado. E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Eu não estou suportando mais.